Grandes empresas, grandes corporações, grandes grupos econômicos, eles têm escala para superar o custo de fazer negócios. Eles podem pagar para um grande setor de controladoria, advogados, etc. Quem mais sofre com o custo de fazer negócio é o micro e pequeno empresário. Então, acaba que a gente tem a economia de mercado funcional como um bem público, é algo que todo mundo deveria poder ter acesso, mas no Brasil ela serve para poucos. Então a gente precisa de políticas que fazem com que a economia de mercado sirva também para os menores, porque a partir daí você consegue ter micro e pequenos empresários que começam a empreender e serem mais prósperos e com isso eles geram emprego, etc. Então, mais um fator de redução da desigualdade no Brasil é ter um ambiente de negócios bem saudável. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Espaço Recíproco. Hoje temos a satisfação de receber aqui o Danilo Limoeiro, dentro de uma série de conversas que a gente está tendo com pessoas que passaram pelo MIT durante o seu mestrado, durante o seu doutorado, durante a sua graduação, de alguma maneira sendo influenciado por uma experiência de estudar no exterior. O Danilo é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre com distinção pela Universidade de Oxford e doutor em ciência política no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos. É autor do livro Além das Transferências de Renda e Economic Growth, Inequality and Crony Capitalism, que saiu agora em 2020. E já trabalhou no Ministério das Finanças, Ministério do Trabalho, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. O Danilo é CEO e cofundador da Turivius.com, uma empresa de inteligência artificial que pretende reconstruir o futuro do direito. Então, Danilo, em primeiro lugar, agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória mesmo. Você atuou já no governo, estudou no exterior e agora abriu uma empresa. Como tudo isso foi acontecendo? Conta um pouquinho da trajetória pra gente. Olá Marcelo, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar com o seu público, tá? Agradeço o convite. De fato, a minha trajetória é um pouquinho diversa, passei por alguns lugares diferentes. Eu acho que o ponto que unifica todos esses lugares foi uma busca por impacto. Eu comecei na universidade, quando eu me formei na Universidade de Brasília, eu fui para o setor público, eu tinha passado num concurso lá na época, me apaixonei bastante pelo setor público e lá eu tive a oportunidade de gerir alguns programas de políticas públicas de uma escala muito grande. Só que com as coisas da política, acabou que as oportunidades de transformação foram ficando mais escassas, resolvi sair, pedir uma licença, fui para o mestrado e a partir dali eu vislumbrei uma carreira acadêmica. Depois decidi fazer o doutorado e eu achava que o grande impacto que eu poderia ter seria justamente em tentar formar o pensamento e a base de conhecimento para problemas muito importantes que a gente tem no Brasil, questão de desenvolvimento, etc. Isso foi uma coisa que sempre me guiou, como é que a gente consegue ter uma sociedade mais próspera e mais justa. E eu achei que via academia, formação do conhecimento, esse seria um bom caminho. Mas as coisas na academia são um pouco de ritmo mais lento também, o impacto é um pouco mais de longo prazo. E aí no MIT eu conheci o ecossistema de empreendedorismo, especialmente na área de tecnologia, lá do MIT, ele é bem forte nisso, e eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo, e lá eu decidi abrir uma empresa focando em um problema muito específico no Brasil, que está relacionado à minha tese de doutorado, que é a dificuldade de fazer negócios. A gente tem um sistema jurídico extremamente complexo, isso faz com que quem é o ponta de lança desse sistema jurídico, que são os profissionais do direito, tenho que fazer várias tarefas repetitivas e de pouca demanda intelectual. Obviamente, é algo extremamente difícil, algumas dessas tarefas, mas várias delas são muito repetitivas. E isso é uma coisa que a inteligência artificial faz muito bem, encontrar padrões em repetições e executar esses padrões. Então, daí que eu tive a ideia de montar uma empresa chamada Turivius, que trabalha no espaço de inteligência artificial jurídica. Bom, mas antes de falar da tua empresa, vamos voltar um pouco no tempo. O primeiro livro teu é sobre transferência de renda. Então, conta um pouquinho do que se trata, o que você estudou, como que você chegou nesse tema e o que trata esse livro além das transferências de renda.
Bom, morando no Brasil, a gente vê que a desigualdade é uma coisa que a gente observa a cada dia. E a desigualdade social sempre foi uma obsessão para mim, até o doutorado. Então, sempre me perguntei como que no Brasil a gente conseguiu ser um dos países mais desiguais do planeta. É, e eu fui para Oxford com esse tema em mente. Eu queria que essa fosse minha tese de mestrado. Eu fiz o meu mestrado entre 2009 e 2011. Então, naquela época, a gente tinha visto por uma das primeiras vezes que a gente vê no Brasil uma queda acentuada da desigualdade. E muito se falava naquela época de quais eram as causas dessa queda acentuada, e a gente abordava muito esse tema do ponto de vista da educação, transferências de renda, mas um ponto que me chamou muito a atenção era a desigualdade regional que a gente tinha. Então, e um dos motivadores, uma das grandes causas que a gente teve de redução da desigualdade no Brasil foi o crescimento da renda do Nordeste. Então, a ideia desse livro foi justamente tentar olhar o que estava sendo uma das grandes causas do crescimento da renda no Nordeste. E era uma conjunção de fatores, entre os quais um deles que eu chamo de efeitos keynesianos regionais, a partir do momento que você tem transferências de renda sustentadas e concentradas em uma determinada região, aquela economia daquela região vai rodar mais. Então você aumenta a renda, aumenta o consumo, por conta disso você aumenta a produção local e etc. Então esse foi um dos efeitos que eu estudei ali. Bom, e esse livro mais recente que você publicou em inglês, Economic Growth, Inequality and Chronic Capitalism? Esse livro foi resultado da minha tese de doutorado no MIT, Marcelo, e ali eu tinha saído um pouco dos estudos sobre desigualdade e foquei em uma outra entrave que a gente tem aqui no Brasil para o desenvolvimento econômico, que é a nossa dificuldade de fazer negócios. A gente tem um dos ambientes de negócio mais complexos do mundo. E a pergunta era, bom, como que a gente chegou lá? Como que a gente acabou com um pepino desse? E a pergunta que me fascinava era a seguinte: a classe econômica brasileira, a elite empresarial, ela sempre reclama com propriedade que a gente tem um dos sistemas de fazer negócio, um dos ambientes de negócios mais caros e hostis do planeta. E a pergunta que fica é: se a classe econômica brasileira, a elite econômica brasileira, tem dificuldade para fazer negócio, mas ao mesmo tempo ela é muito influente, por que ela não consegue fazer valer a sua influência para reduzir os custos de fazer negócio no Brasil? Então essa é a pergunta central do livro, tá? Muito interessante. E você publicou só em inglês, não tem previsão de publicar em português? Estou procurando editoras interessadas. Eu publiquei em inglês, aí acabou que saiu a pandemia na época, montei a empresa, acabou que eu deixei o projeto um pouco de lado, mas eu acho que é um livro bem interessante para a gente ter um debate nacional sobre ele, porque um ponto que veio à minha atenção nesse livro é o seguinte: quando a gente fala de um ambiente de negócio saudável, onde as pessoas podem empreender, ele tem o efeito de redução da desigualdade. Porque uma das coisas que eu argumento no livro é grandes empresas, grandes corporações, grandes grupos econômicos, eles têm escala para superar o custo de fazer negócios. Eles podem pagar para um grande setor de controladoria, advogados, etc. Quem mais sofre com o custo de fazer negócio é o micro e pequeno empresário. Então, acaba que a gente tem a economia de mercado funcional como um bem público, é algo que todo mundo deveria poder ter acesso, mas no Brasil ela serve para poucos. Então a gente precisa de políticas que fazem com que a economia de mercado sirva também para os menores, porque a partir daí você consegue ter micro e pequenos empresários que começam a empreender e serem mais prósperos, e com isso eles geram emprego, etc. Então, mais um fator de redução da desigualdade no Brasil é ter um ambiente de negócios bem saudável. E a gente vê que, por exemplo, numa comparação internacional, quando a gente olha para os países menos desiguais com economia de mercado, que são os países escandinavos, são os também que saem melhor no índice de Doing Business do Banco Mundial. Então, geralmente, um ambiente de negócio saudável, ele correlaciona bastante com baixa desigualdade. Por incrível que pareça para alguns. Muito legal. Bom, e aí, voltando ainda para a tua trajetória, você estudou mestrado em Oxford, doutorado no MIT, que são duas das principais universidades do mundo, né? O que você achou? Conta um pouco para a gente qual que é o diferencial que elas têm em geral e também com relação às universidades brasileiras e também entre elas. Que diferença você sentiu do tradicionalismo, talvez, de Oxford
e da inovação no MIT? Perfeito, eu vou começar com a última pergunta. Eu tive a oportunidade de estudar nessas duas universidades e eu acho que o melhor dessa oportunidade foi ver que elas são completamente diferentes. É quase que elas estão em polos opostos de estilos acadêmicos, na verdade. Oxford é muito voltada para ciências sociais, é um tipo de estudo que é mais... Você tem lá os chamados tutoriais que você faz com o professor, que ele lê o seu texto, então algo muito voltado para humanidades e para reflexão um pouco mais livre, não tão presa assim a rigor de método científico, no sentido de você sempre tem que estar testando variáveis, etc. É mais você forma intelectuais, eu diria, antes de formar pesquisadores. Eu gostava bastante desse ambiente, as pessoas lá são super interessantes, e no MIT é completamente diferente. Acho que o que pouca gente sabe é que o MIT geralmente está ali entre as 5 primeiras melhores universidades do mundo, junto de Harvard, Princeton, Stanford, Oxford, mas ele tem um terço do tamanho dessas universidades. Então tem muito pouco professor, muito pouco pesquisador e muito pouco estudante. Então você tem que ser extremamente produtivo e eficiente quando você está no MIT. E o rigor de pesquisa lá é enorme, só que é como se fosse uma fábrica de pesquisa, extremamente rigorosa. A sua produtividade tem que ser muito alta. Tem muita vantagem nisso aí, porque você tem que aprender muito, muito rápido, mas a desvantagem é que você perde um pouco da sua liberdade para fazer grandes reflexões sobre grandes temas, que era uma coisa que a gente tinha muito em Oxford. Eu, pessoalmente, preferiria um pouco mais o estilo de Oxford, eu acho que é o estilo que eu funciono melhor. Gostei bastante da universidade. Agora, diferenciais delas em relação ao que a gente vê aqui no Brasil. Tem uma coisa que a gente vê bastante aqui no Brasil, Marcelo, que é o seguinte: o aluno de pós-graduação, mestrado ou doutorado, ele trabalha e faz mestrado, ele trabalha e faz doutorado, não é dedicação exclusiva. E com isso, eu acho que, eu não sei, eu acho que são verdadeiros heróis, na verdade, conseguir fazer uma pós-graduação e ter um emprego ao mesmo tempo. Eu acho que isso daí dificulta bastante a formação em pesquisa, dificulta bastante também o treinamento de pesquisadores. Eu acho que a explicação por trás disso é: a gente obviamente tem muito menos recursos do que essas universidades, então a dificuldade de pagar a bolsas de estudo para esses estudantes é maior. Então lá no MIT em Oxford, o pesquisador um pouco mais júnior, que foi com quem eu convivi mais, estudante de doutorado ou mestrado, ele é um pouco mais valorizado e visto como de fato um pesquisador, um profissional, e não só um estudante. Tem essa diferença. Outras diferenças um pouco mais óbvias da questão de recurso, etc. Isso aí, de fato, a gente tem uma distância grande. Um outro ponto que eu via bastante, especialmente no MIT, é que a gestão lá é muito flexível, e eu fiz até pesquisa nesse assunto, de como que a universidades se relacionam com empresas. Lá é extremamente fluido, empresas inovadoras estão dentro do MIT o tempo inteiro, várias startups saem do MIT o tempo inteiro, você pode ter várias parcerias num regime legal que é extremamente fluido e flexível. Eu acho que isso é muito mais difícil aqui no Brasil. Então, essa é uma das diferenças. Mas eu queria colocar também uma das similaridades até interessante. Eu acho a gente brasileiro intelectualmente muito criativo. E essa eu acho que é um ponto que a gente tem uma grande vantagem quanto aos estudantes de lá. O pessoal lá é muito by the book. Bom, está aqui um problema de pesquisa, vou testar hipótese, etc, etc. A gente costuma se aprofundar um pouco mais na pergunta, que é, tá, qual que é eu tenho que ter uma pergunta de pesquisa. Qual que é a grande pergunta que eu deveria responder? Por que essa pergunta? Então a gente reflete um pouco mais e com isso a nossa criatividade é um pouquinho maior do que os alunos de lá. Então esse material humano que a gente tem aqui é extremamente rico, a gente só precisa trabalhar o melhor. Bom, Danilo, e você, justamente depois de toda essa formação acadêmica e tendo estudado nessas universidades, mesmo com a incerteza da pandemia, você voltou ao Brasil e criou uma empresa completamente inovadora. Então, agora conta um pouco pra gente o que faz a Turivius e da onde que apareceu essa ideia. Conta um pouquinho da empresa. Na verdade, Marcelo, quando eu estava no MIT, eu contava os dias para voltar para o Brasil, tá? Então,
nunca fez parte do meu... Na verdade, nos primeiros 1 ano ou 2 anos fez parte do meu horizonte ficar por lá. Depois disso, eu quis voltar para o Brasil todo santo dia e não vi a hora de voltar, tá? Por vários motivos que a gente pode entrar depois. Mas eu voltei, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, em 2000 e no início de 2019, mas a pandemia veio logo depois. A ideia da empresa, primeiro veio a vontade de empreender e depois foi uma boa junção de temas que eu estava estudando. Então, eu estudei bastante estatística avançada no MIT, que é a base de Machine Learning e inteligência artificial, ao mesmo tempo que eu estudei sistema jurídico brasileiro, especialmente a área tributária. A gente tem um dos sistemas tributários mais complexos da humanidade. E aí eu percebi que um dos problemas desse sistema existe uma quantidade enorme de informação, que é o julgamento das cortes, a jurisprudência tributária no Brasil, que ela está jogada em vários lugares diferentes. E isso gera um problema para quem consome essas informações, advogado tributarista, que eu tenho que capturar essas informações de forma fragmentada e eu não consigo achar tendências de julgamento para temas específicos. E isso pode ser feito via Big Data e Machine Learning, que o Big Data consome a quantidade muito grande de dados e o Machine Learning consegue encontrar padrões, tendências nesses dados. A partir daí eu vi uma oportunidade de mercado, já tinha vontade de empreender antes, vi a oportunidade de mercado de casar as duas coisas, na verdade as três coisas, meu conhecimento em Big Data, meu conhecimento em estatística e o que eu estava estudando sobre dificuldade de fazer negócio no Brasil. Vi a oportunidade e resolvi tomar o grande risco de voltar para o Brasil, empreender e montar uma empresa de tecnologia aqui do zero, largando de mão de algumas oportunidades lá nos Estados Unidos. Minha família, obviamente, achava que eu era louco na época, mas mesmo assim eu resolvi fazer isso e sou muito feliz com os resultados, não me arrependo da decisão até hoje. Mas conta um pouquinho exatamente o que faz, então, a Turivius. Aonde que ela atua, quem que é o público, como que funciona, porque para quem não é da área fica meio nebuloso. Claro. Então, a Turivius ela resolve os seguintes problemas. Imagina que você é um advogado e agora a gente está no nicho tributário, tá? Que é um dos mais complexos do Brasil. Imagina que você é um advogado e no Brasil você está atendendo uma empresa que ou ela tomou a autuação da Receita Federal ou ela simplesmente não sabe como pagar imposto, porque no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de normas tributárias e a verdade é que nem o fisco nem os contribuintes sabem exatamente como aplicar essas normas, então cabe a juízes, ao judiciário, arbitrar em relação ao que é o certo e o que é o errado. O judiciário também cortes administrativas. Então a grande fonte de informação para poder fazer o compliance tributário no Brasil é a jurisprudência. O que é o problema aí? Primeiro, um advogado ele teria que procurar jurisprudência em sites de órgãos públicos que nem sempre estão bem estruturados e têm uma interface muito boa, e são vários deles. Isso toma muito tempo. Então, a primeira coisa que a Turivius faz a gente tem um exército de robôs que captura todas essas informações, estrutura essas informações, de modo que você pode entrar na nossa base e fazer uma pesquisa do tipo: eu quero uma decisão do tema XYZ que foi julgada pelo desembargador fulano de tal entre os anos de 2017 e 2018, na quarta turma de um determinado tribunal, que teve decisão favorável ao contribuinte e foi aprovada por unanimidade. A gente, te entrega exatamente essa decisão. Então, é um nível de precisão muito grande, porque a gente vai classificando essas decisões usando inteligência artificial. Esse é o primeiro valor que a gente entrega. O segundo você precisa saber tendências a partir de grandes números de como as cortes estão aplicando as normas tributárias para você saber exatamente qual que é o risco que você quer tomar quando você está fazendo algum tipo de planejamento tributário ou decidindo como que você vai fazer o compliance da sua empresa. Então, a partir dessas tendências por exemplo, num tema tal, 90% das decisões são favoráveis ao contribuinte no estado de São Paulo, mas apenas 50% no estado do Rio de Janeiro. Logo, como é que você lida com essa incerteza em estados diferentes? Então, a gente gera inteligência jurídica para que esses decisores possam tomar melhor decisão estratégica nos seus negócios. Por enquanto é só tributário, mas pretendem expandir depois para outras áreas? A gente está expandindo já em 2 meses para outras áreas. A gente deve entrar na área trabalhista primeiro, mas depois na área civil. Muito legal, muito interessante. Bom,
Então, uma pergunta mais genérica relacionada com isso então, como isso daí tem tudo a ver com as transformações que a gente está vivendo com a inteligência artificial e o Big Data? Que mais vai acontecer na nossa vida? Como a inteligência artificial, Big Data vão transformar a nossa vida? Quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, a gente está sendo muito generoso com esses algoritmos, que eles não são tão inteligentes assim. Na verdade, eles vão pegar padrões básicos e vão conseguir identificar esses padrões. A grande vantagem deles é que eles conseguem fazer isso numa escala que seria quase impossível para um ser humano e numa velocidade que seria também muito difícil para um ser humano. Só que o que eles fazem são coisas geralmente repetitivas. No nosso caso aqui, é ler decisões judiciais e classificar se essas decisões foram contrárias ou favoráveis ao contribuinte. Mas o que é o grande ganho aqui? Tarefas que são repetitivas e geralmente que demandam pouca criatividade, pouca capacidade de fazer conexões entre ideias diferentes, isso a inteligência artificial faz muito bem. Então, o primeiro impacto que a gente tem aí é o impacto de ganho de tempo. Então, o profissional que trabalha em determinada área, que ele demoraria horas fazendo uma tarefa muito repetitiva, ele pode deixar essas horas de lado e focar naquilo que o ser humano tem de melhor, que é ser criativo e conectar ideias complexas. Isso o nosso cérebro faz como ninguém e a inteligência artificial está longe disso. O que é o grande risco aí, Marcelo? Quando a gente está falando de reduzir o quanto que seres humanos fazem essas tarefas repetitivas, o problema aí é que a gente ainda tem muita gente que, infelizmente, não passou por um processo educacional, etc., que está ainda nessa economia de fazer coisas repetitivas. E a grande pergunta que fica é, ok, o que vai acontecer dessas pessoas? Elas vão ficar desempregadas? Como é que elas vão ter sua renda? Como é que elas vão poder ter uma vida digna se algoritmos inteligentes estão capturando algumas das oportunidades de trabalho que elas tinham? Essa é uma pergunta extremamente importante e relevante para a discussão pública que a gente vai ter aí no século XXI e com cada vez mais intensidade, tá? Então, essas vão ser uma das mudanças. Primeiro, a redução de demanda por trabalho humano para coisas repetitivas. E aí a gente tem dois caminhos aqui. Ou a gente direciona o trabalho humano para a parte mais criativa, é o que a gente deve fazer, mas a gente tem que tomar cuidado também nessa hora da transição, como que isso vai afetar economicamente as pessoas. Esse é um dos pontos da inteligência artificial. Do Big Data, o Big Data tem uma grande importância aqui, que ele é como se fosse, ele é o grande insumo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela funciona a partir de bases de dados extremamente volumosas. Então, quanto mais a gente gerar dados e a nossa capacidade de gerar dados como sociedade, ela cresce exponencialmente, quanto mais dados a gente tiver, mais refinada vai ficar as inteligências artificiais que a gente cria, tá? Então, um vai alimentando o outro, os riscos e oportunidades aí são os mesmos. Muito legal. Eu fiquei curioso aí depois com a tua resposta com relação ao Brasil. Como foi a volta ao Brasil e o que você encontrou de positivo e negativo nesse retorno depois de tantos anos no exterior? Uhum. Perfeito. Olha, a gente aqui no Brasil, eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? A gente olha para lá fora e fala, nossa, eu seria muito mais feliz se eu estivesse em outro lugar. Pelo menos para mim, lê do engano, tá? Eu acho que uma coisa que é o diferencial do Brasil são as pessoas e acaba que a sua fonte de alegria na vida são as pessoas que você convive. Lá fora do Brasil, ok, as coisas funcionam um pouco melhor, mas eu acho que quem tem um impacto maior dos problemas brasileiros, muito infelizmente, uma coisa muito triste, está relacionado com o tema da desigualdade que a gente começou no início da nossa conversa, é de fato quem teve menos oportunidade econômica, menos oportunidade educacional para ter bons empregos, etc. Quem está ali numa renda média para cima, na verdade, tem uma vida muito confortável no Brasil, com oportunidades, etc. Obviamente com alguns problemas, mas lá fora tem problema também. Então foi importante para mim ir para fora para reconhecer isso, para valorizar muito mais o que a gente tem em casa. Então, sempre quis, eu não vi a hora, na verdade, de voltar para o Brasil. E o retorno foi muito bom, na verdade, eu adorei estar de volta. Foi um desafio profissional muito grande, tá? Voltar aqui para montar uma empresa, porque eu terminei o doutorado, né? Tinha algumas oportunidades nos Estados Unidos, mas resolvi voltar para cá para começar a empresa do zero. Então, primeiro você tem que fazer produto, depois você acha cliente, só que o seu produto está ruim, o cliente não vai querer pagar muito, sua renda é baixa. E aí eu voltei já com dívida educacional,
sem emprego, era empreendedor, mas na verdade eu era um desempregado. E aí no início foi um desafio bem gostoso, na verdade, que eu aprendi bastante. No Brasil não é fácil, aí para startup especificamente, a oportunidade de financiamento de startups nos Estados Unidos é maior, mas eu tenho visto um crescimento muito grande no Brasil e esse é um movimento sensacional, muito interessante, vai dar muito fruto para o desenvolvimento do país ainda. E eu peguei um pouquinho dessa onda, então ah, no início foi difícil, mas em alguns meses a gente conseguiu fechar uma rodada de captação para Turívios. Com isso, a gente começou a estruturar a empresa e a gente fechou uma nova rodada de captação chamada Série Seed em outubro desse ano, com 5 fundos. Então a empresa está robusta, bem capitalizada, dá para você planejar um pouco mais no longo prazo. Então, embora as coisas tenham sido desafiadoras e um risco grande no início, graças a Deus deu tudo certo e a gente está indo bem. E eu tenho uma visão do Brasil também, Marcelo, que é o seguinte: às vezes a gente peca muito por não fazer o básico bem feito. E do ponto de vista de negócios, é muito tratar o cliente com respeito, de forma idônea, íntegra, a mesma coisa para os seus colaboradores. E eu acho que quem faz esse básico bem feito já tem uma vantagem competitiva enorme no Brasil. Você não precisa ter a tecnologia mirabolante, o marketing mirabolante. Se você fizer esse básicozinho bem feito, você já está muito à frente da concorrência e tem uma grande vantagem competitiva. Isso foi uma coisa que a gente sempre apostou e não dá trabalho nenhum, tá? Não é nada complexo demais, é só você ser íntegro, idôneo, eficiente, respeitar as pessoas e a partir daí você vai embora. E foi exatamente isso que a gente fez, a gente está colhendo bons frutos agora. Muito legal. Bom, e queria agora que você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça para o pessoal que está ouvindo a gente. Maravilha, perfeito. Olha, livro, você pegou aqui meu ponto fraco, eu posso recomendar alguns. Eu vou tomar licença aqui para recomendar alguns, tá? Os meus dois favoritos foram os que me motivaram a fazer o doutorado em ciência política. É o clássico 1984, do George Orwell, fala bastante do momento que a gente está hoje. E um outro que é ainda sobre regimes políticos disfuncionais, que é A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Dois livros fantásticos. A Festa do Bode, eu acho que é o único livro que eu me dei o luxo de ler 2 vezes. Uma vez no Brasil, fiquei 10 anos obcecado pela República Dominicana, voltei pela República Dominicana, li o livro de novo de lá, então é uma baita experiência. Alguns outros interessantes, eu acho que um dos autores mais interessantes que a gente tem para entender o nosso momento atual como espécie e sociedade é o Steven Pinker. Ele é um psicolinguista da Universidade de Harvard. Ele solta calhamaços de 800 páginas, extremamente profundos e completos, a cada 3 anos. O cara é realmente uma máquina de escrever. O dele que eu recomendo bastante é o Iluminismo Agora. Depois, na sequência, o nome em inglês que eu conheço apenas é o The Better Angels in Our Nature, que mostra como a violência tem caído na humanidade ao longo dos anos. E tem um que eu estou lendo agora, não sei se eu recomendo ainda ou não, eu não cheguei só até metade dele, que é o The Blank Slate, que a pergunta é: existe ou não uma natureza humana ou tudo é socialmente construído? Esses são os livros que eu recomendo agora, tá? Sapiens, do Yuval Noah Harari, é um bom livro também. Canais do YouTube e séries, tá? Canal do YouTube, tem um canal que eu adoro, eu tenho visto ele recentemente, chama Foca na História. É um canalzinho, não sei quem que faz, mas eles fazem coisas muito bem feitas, videozinhos de 4 a 15 minutos, com um pouquinho de HQ no fundo, que vai falar sobre história antiga, coisa que eu sou apaixonado, mitologia greco-romana, civilizações antigas, etc. Eu gosto bastante desse canal. E como série, a minha série favorita agora, acho que é uma das grandes produções do audiovisual que a gente teve nos últimos 20 anos, é a série Mad Men. Não sei se você conhece, Marcelo, mas é um storytelling de uma sutileza fantástica, bons atores e a fotografia da série é muito boa também. Então eu recomendo super essa série. Muito bom. Para finalizar, um breve ping-pong aqui. Queria que você falasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação, da pós-graduação, de qualquer momento aí da época da faculdade. Perfeito. Olha, a melhor lembrança que eu tinha realmente foi na Universidade de Oxford. Eu fiz grandes amigos, que são meus amigos lá até hoje.
E é um lugar muito histórico e mágico. É a Universidade de 1000 anos, tem prédios icônicos na arquitetura dela. E eu lembro que às vezes você estava voltando para casa de uma biblioteca, outono, aquela paisagem com as folhas marrons no chão, etc. E você vê aqueles prédios lindos, você se sente num conto de fadas quase. Então, alguns cenários que eu vi em Oxford realmente são minhas melhores lembranças da minha época acadêmica. As piores lembranças, e na verdade foi esse o grande motivo que me fez sair da carreira acadêmica, é o isolamento do trabalho de pesquisa. É um trabalho muito isolado, então eu me lembro que eu ficava em bibliotecas até 3 da manhã sozinho. No doutorado isso é especialmente mais agudo, são 4 anos fazendo pesquisa, que a gente foi forçado a fazer isolamento social bem antes da pandemia e dura, se o pessoal achou isolamento social de 2 anos, difícil, imagina ele por 4 anos. Então, o isolamento social que você tem durante o trabalho acadêmico de pesquisa era o que mais pegava para mim, que eu gosto de pessoas, gosto de estar com pessoas, trabalhar em equipe, etc. Tá? Então, essa foi eu acho que a lembrança mais desafiadora dos tempos de universidade. E alguma aula inesquecível? Aula inesquecível. Olha, foram algumas. Eu acho que eu consegui pegar uma aula do professor Amartya Sen em Oxford, falando do novo livro dele. Ele tinha lançado um livro que era uma espécie de contraposto ao clássico Uma Teoria de Justiça, do John Ross. E teve uma aula magna dele no Sheldonian Theatre, que é um dos prédios icônicos de Oxford. E lá em Oxford você tem que colocar a capa, a gravatinha, etc., para entrar nesses ambientes. Então foi algo bem memorável a aula do professor Amartya Sen. E especificamente no MIT, a melhor lembrança de lá? Melhor lembrança do MIT, pôr do sol no Charles River. Boston é uma cidade linda, e então o pôr do sol do Charles River, especialmente outono, era uma coisa fenomenal. Adorava aquele cenário. Algumas lembranças que eu tinha também, eu acho que o desafio intelectual que é o MIT, e depois que você supera esse desafio, é uma coisa que parece que te dá uma espécie de musculatura cerebral, você fica muito mais resiliente depois, e é como se cada problema que você tem na vida depois não, esse aqui eu sei que eu vou conseguir resolver, tá tranquilo, manda para mim que tá beleza. Então acho que a, a gente brincava entre os alunos, você fica 6 anos no MIT e não tem nenhum dia que você não se sinta burro. Parece que a universidade é toda desenhada para te fazer sentir pouco inteligente ao longo de uma jornada grande. Isso é um estresse grande, mas eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas eles criaram uma cultura de muita colaboração entre os alunos. Então tem essa sensação entre os alunos, entre os professores, tá todo mundo junto, remando o mesmo barco, mas é um desafio intelectual enorme, muito maior do que o que foi em Oxford. Mas depois disso você cria uma musculatura cerebral muito grande de resiliência e capacidade de resolver problema. Então não é exatamente uma memória, mas eu acho que foi a grande contribuição que eu tirei do MIT do ponto de vista pessoal individual. A experiência como um todo, né? E um empreendedor ou empreendedora que você admira? Eu admiro bastante o Jeff Bezos. Eu acho que ele é discreto, mas uma pessoa de altíssimo impacto. E ele tem uma visão que eu acho que poucos outros têm. Imagina um cara que começou vendendo livro na internet e hoje, bom, praticamente, eu não sei exatamente o número, mas 50% da internet depende da Amazon, do serviço de cloud computing da Amazon. A gente, inclusive. Então, se você não paga a conta da Amazon, eles, boom, vão simplesmente desligar o seu site da internet. Um modelo de negócios que, na verdade, até assusta, dado o poder que eles têm. Mas se a gente estiver pensando aqui, deixando de lado outras questões, só do ponto de vista de uma visão do que o mundo vai ser, o Jeff Bezos já estava falando de a importância da internet ali em 97, 98, e ele conseguiu, numa jornada aí de quase 30 anos, dominar o backbone da internet. Eu acho que é algo realmente memorável, remarcável. E qual que é a tua grande habilidade, mas que não está no seu currículo? Eu acho que eu tenho uma habilidade de correr riscos onde outras pessoas não correriam, Marcelo. Isso foi um aprendizado durante o doutorado, que minha função de risco era um pouco diferente. Eu adoro estar em situações.
que tem uma boa probabilidade de dar errado, e se der errado é uma queda grande, mas o upside dela é muito alto. Se der certo, dá muito certo. Então, por isso que eu comecei uma empresa de tecnologia e etc. E eu adoro isso pelo seguinte: quando eu estou nessa situação, é quando eu consigo dar o meu melhor, porque eu tenho que estar extremamente focado, eu sei que eu não posso cometer erros e tudo tem que dar certo, porque se der errado, a queda é alta, mas se der certo, o retorno é grande também. Então, uma habilidade que eu acho que eu tenho é essa habilidade de procurar e operar em situações de alto risco e alta pressão. Muito legal. Bom, Danilo, parabéns aí pelo teu trabalho. Tenho certeza que a gente vai ainda ouvir falar muito da Turivius, que realmente vai revolucionar aqui o direito no nosso país. Muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Parabéns. Maravilha, muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer ter esse bate-papo contigo aqui, tá?